Hi guys! Sejam todos bem-vindos e vamos começar a primeira aula do canal No More Doubts. Eu sou o Teacher Weverson e o assunto de hoje é Questions in English. Bom, para se comunicar em inglês e em qualquer idioma, é preciso saber fazer perguntas e também respondê-las. E é por isso que esse foi o tema escolhido para a nossa aula de abertura. Em inglês, temos vários tipos de perguntas, mas hoje vamos estudar os dois tipos mais comuns. Yes, no questions e W8 questions, ou information questions. E vamos começar com yes, no questions. Como o próprio nome já diz, para esse tipo de pergunta, a resposta é sim ou não. Outra característica importante é que esse tipo de pergunta sempre começa com um verbo auxiliar. Vamos ver um exemplo? Do you study English? Essa pergunta começa com o verbo auxiliar do, que é o auxiliar do presente. A pergunta aqui é: você estuda inglês? A resposta então é yes, I do. Sim, eu estudo. Oh, no, I don't. Não, eu não estudo. Outro exemplo. Did Jess and Patrick go to the mall yesterday? Essa pergunta também começa com o verbo auxiliar did, que é o auxiliar do passado. A pergunta aqui é: a Jess e o Patrick foram ao shopping ontem? Portanto, a resposta é yes, they did. Sim, eles foram. Oh, no, they didn't. Não, eles não foram. Lembrando que essas são respostas curtas. E quais são os principais verbos auxiliares? Do, does, did. Aqui temos um exemplo com does. E atenção para este exemplo agora. Aqui, o do é auxiliar e também é o verbo principal, o verbo fazer. Por isso que ele aparece duas vezes nessa pergunta. Verb to be, que também funciona como verbo auxiliar, que no presente é am, are, is, e no passado é was, were. Vejam um exemplo com are. E atenção novamente, neste exemplo, o be é auxiliar, porque, como o próprio nome já diz, ele está ajudando o verbo principal, que é o verbo pay, neste tempo verbal que estudaremos futuramente. Já neste exemplo aqui, o be não é auxiliar. Como não há outro verbo na pergunta, ele é o verbo principal. E o verbo have, que na terceira pessoa fica has. Um detalhe importante, o verbo ter, have, que fica has na terceira pessoa, é auxiliar quando está acompanhado de got. Have you got an American friend? Aqui, o verbo ter é have got, que na terceira pessoa fica has got. E o auxiliar é have, que na terceira pessoa fica has. Mas essa mesma pergunta pode ser feita sem o got. Do you have an American friend? Nesse caso, o verbo é have, que na terceira pessoa fica has. E quando a gente usa have sem o got, o auxiliar é do, que na terceira pessoa fica does. E agora vejam outro exemplo com o verbo have como auxiliar. Só que aqui não estamos falando do verbo ter. Nessa pergunta, has é auxiliar do go, que é o verbo principal. Este tempo verbal também será estudado futuramente aqui no canal. Vamos ver outros verbos que funcionam como auxiliares. Will, would, can, could, may, might, should e must. E agora vamos aprender W8 questions. Como o próprio nome já diz, essas perguntas sempre começam com um pronome interrogativo, que em inglês a gente chama de question word ou W8 word. A resposta é uma informação, por isso elas também são conhecidas como information questions. Portanto, a resposta aqui não é sim ou não. Outra característica relevante é que o verbo auxiliar vem logo depois do pronome interrogativo. Vamos ver um exemplo. What do your friends do every day? Essa pergunta começa com o pronome interrogativo what, que aqui significa o quê? Então, não dá para responder sim ou não aqui. Essas respostas estão erradas. A pergunta é: o que seus amigos fazem todos os dias? Então, temos que responder o que eles fazem. They work and study every day. Outro exemplo. Who is your English teacher? Essa pergunta também começa com o pronome interrogativo who, que significa quem. A pergunta aqui é: quem é o seu professor de inglês? Então temos que dizer quem é o seu professor.
O Everson is my English teacher. Não pode responder sim ou não aqui. Agora vamos ver os outros pronomes interrogativos. Where, when, why, which, whose e how, que não começa com WH, mas também é WH word. E o how pode ser acompanhado de outras palavras. How many, how much, how often, how come e outras. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula. Sigam o nosso perfil no Insta, tem muitas dicas de pronúncia lá. Se gostaram da aula, curtam o vídeo, compartilhem com os seus amigos. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Até a próxima aula. Bye, bye!